Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live do Cotidiano. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão e a gente está aqui para falar sobre os caminhos da prosperidade. Vai ser uma série de lives, principalmente você que está vendo essa gravação, vai ser uma série de lives, tá bom? Que a gente vai falar sobre os caminhos da prosperidade, da perspectiva bíblica. Vocês já me conheciam no meu outro perfil, um perfil anterior, mas eu desativei aquele perfil e abri um canal específico do Cotidiano para a gente poder falar sobre os assuntos bíblicos, os assuntos do dia a dia da perspectiva bíblica, tá bom? E sem mais delongas, vamos começar sobre os caminhos da prosperidade e a gente vai começar lendo um texto bíblico, gente, porque já que a gente vai falar do nosso dia a dia da perspectiva bíblica, né? Primeira coisa, vamos ler lá em Gênesis 1, 26, em que quando Deus estava criando a terra, né? E aí lá no sexto dia, Deus falou assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, presta atenção, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, olha o que Deus disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Opa! Se eu não me engano, termina com e assim foi. Porque o que Deus fala, ele faz, né? O sim de Deus é sim, o não de Deus é não. Meus queridos, o que eu quero falar para vocês? A prosperidade é um mandamento bíblico, né? Faz parte da nossa identidade, porque Deus disse que ele nos criou à imagem e semelhança dele. E em Deus não tem nenhum tipo de escassez, Deus não tem falta de nada, não existe nenhuma treva nele, nenhum espaço vazio, não existe vácuo em Deus. Existe presença, existe luz, existe existência, né? Existe o ser. Tá bom? E eu e você, conforme a imagem e semelhança dele, nós também temos a prosperidade em nós. Faz parte da nossa identidade. Quando eu e você temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós temos a plenitude dentro de nós. E qualquer coisa que impede isso de fluir de dentro para fora, qualquer coisa que impede essa prosperidade, na verdade está sendo um bloqueio. Não é uma coisa assim, eu nasci pobre, eu nasci com defeitos na vida, eu nasci para não ser feliz, eu não nasci para ser feliz. Sabe, qualquer coisa diferente de prosperidade é uma obstrução e um bloqueio do fluir do Espírito Santo. Porque ele está dentro de nós. Então, nós, como imagem e semelhança do Criador, nós devemos agir e ter os mesmos resultados que o Criador. Claro que num nível muito menor, como parte do corpo dele, não como ele todo. Nós juntos formamos o corpo dele, nós juntos temos um resultado que o Criador quer que nós tenhamos. Mas individualmente nós temos sim o nosso propósito, a nossa participação e prosperidade naquilo que a gente se propõe a fazer, naquilo que Deus entregou para mim, para você fazer, né? E é um mandamento. Deus fala: encham a terra, então multipliquem-se, prosperem e façam isso subjugando a terra. Deus fala sobre dominação da terra. E é muito importante nós pensarmos que aquilo que eu não domino, aquilo que eu não tenho domínio, acaba me dominando. Vamos supor, uma pessoa que é um especialista na área de engenharia. Você sabe que ele domina o assunto. Ele sabe falar daquilo de frente para trás, de trás para frente. Ele sabe falar de todos os assuntos. Ele sabe, ele domina o assunto. Não é o assunto que domina ele. Agora, se você não entende nada de engenharia, isso acaba te dominando. Vamos supor que uma pessoa domine mecânica de carros. Então, uma pessoa que domina, ela estuda sobre aquilo, ela sabe sobre aquilo, ela entende do assunto, ela consegue identificar os problemas, ela sabe resolver os problemas. Se ela não sabe, ela sabe quem procurar para resolver os problemas. Ela domina. Se o carro dela para, ela vai saber o que fazer. Agora, se eu e você não dominamos o assunto de mecânica, o nosso carro vai nos dominar.
caso ele pare. Dá algum problema, se a gente não sabe nem como resolver o problema, nós vamos ser dominados pelo problema. Então, quando Deus fala para eu e você dominarmos sobre todas as coisas, significa nós termos um conhecimento e um domínio para subjugar as coisas. Porque Deus criou a terra para nos servir e não para nós servirmos a terra. Deus fez a criação para nos servir e não para a gente servir a criação. Por isso que é um absurdo, uma coisa muito estranha que Deus fala na Bíblia o tempo todo. Ele fala assim, olha, vocês pegam lá e formam ídolos, né? Vocês formam imagens para vocês de uma coisa da terra que é para vocês dominarem. Aí vocês colocam em uma posição para vocês irem lá e ficar baixando a cabeça e pedir para aquela coisa que vocês criaram, ou seja, você teve domínio sobre aquilo, para que ela te ajude a fazer alguma coisa na sua vida. Qual é o sentido disso? Isso não tem o menor sentido, né? Como é que a criatura ela vai ser maior do que você que foi chamado, foi criado para dominar sobre todas as coisas? Não tem lógica isso. E é tão bonito que Deus faz, porque Deus domina sobre tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E ele partilhou dessa soberania conosco para que o ser humano dominasse sobre a terra, para que a gente experimente o que é isso. Ter domínio sobre as coisas. Claro que não é de qualquer forma, né? E Deus é tão lindo, tão lindo, tão lindo também, que ele dá o livre-arbítrio, então nós podemos fazer nossas escolhas, de forma que ele pode ter domínio sobre nós, ele tem soberania sobre nós, mas ele permite que nós escolhamos, nós façamos nossas escolhas. Da mesma forma, eu e você somos chamados não para dominar sobre pessoas. Jesus fala que quem faz isso são as pessoas desse mundo, são governos e autoridades desse mundo, mas que nós fomos chamados para servir pessoas, para ajudar pessoas, para colaborar com pessoas. É um reino, uma cultura totalmente diferente. Para isso, então a gente precisa entender que, primeira coisa, prosperidade é um mandamento bíblico. Deus manda a gente prosperar. Nós, quando prosperamos, nós revelamos o caráter de Deus, a glória de Deus, porque ele fez isso na criação. Ele falou para todo mundo, multiplica todas as coisas, multiplique sobre tudo. Multipliquem aves, multiplique plantas, multiplique animais, multiplique homem, né? Deus pediu isso, Deus mandou que nós fizéssemos isso. Então, faz parte da natureza do homem fazer isso é natural. E mais do que isso também demonstra a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa semelhança com o nosso Criador. Tá bom? E para a gente entender sobre prosperidade, nós precisamos entender sobre 3 conceitos, que são justiça, misericórdia e graça. Quando a gente fala sobre justiça, uma relação justa é uma relação ganha-ganha. Se existe uma relação que um ganha e o outro está perdendo, há uma injustiça, né? Quando eu chego numa relação e começo a defraudar pessoas, a enganar pessoas para meu próprio benefício, é uma relação injusta. Quando alguém faz isso comigo para ganhar de mim, é uma relação injusta. Não é um jogo limpo, é um jogo sujo, é uma mentira, houve fraude. Então, Deus ele não se agrada. No reino de Deus, o reino de Deus, a Bíblia nos ensina que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida, não tem nada a ver com o que você come, o que você bebe, o que você veste. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala em reino de Deus, ou reino dos céus, o reino é onde o rei reina. E o nosso rei é o rei Jesus. Jesus, quando ele reina, as coisas acontecem conforme a vontade dele. E a vontade dele é manifestada por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, quando o Espírito Santo que está agindo nas nossas vidas e gerando o fruto do Espírito, né, em que a gente vê as 9 características do fruto do Espírito, quando ele faz isso, tudo funciona, tudo flui, sempre há justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Então não tem a ver com a criação. A criação, na verdade, o Espírito Santo, quando você vê o fruto do Espírito, ele está muito mais relacionado a relacionamento do que com as coisas propriamente ditas, tá bom? Até porque, se você parar para pensar, as coisas materiais, as criações, elas são frutos. Elas
né? Elas são frutos de nossos comportamentos. Então, o fruto do Espírito fala sobre paz, paciência, alegria, amor, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Então, são 9 características ali. Essas características, elas estão relacionadas com a forma como nós nos comportamos, com a forma com a qual nós nos relacionamos com as pessoas, uns com os outros. Toda a lei, todos os profetas podem ser resumidos em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso está falando de relacionamento. Não está falando sobre ter coisas. Você ter qualquer coisa, você ter dinheiro, você ter um relacionamento próspero, você ter um casamento próspero, você ter uma família incrível, você ter uma carreira demais, você ter uma saúde maravilhosa, você ter essas coisas, você só tem se você se comportar para ter aquelas coisas. E você só consegue se comportar conforme aquilo que você é, conforme a tua identidade. Quer um exemplo? Se de repente eu falo assim, olha, eu sou uma pessoa de valor. A minha identidade é eu sou uma pessoa de valor. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Portanto, eu sou uma pessoa de valor, porque o Criador é uma pessoa de valor. O meu Deus é uma pessoa de valor. Portanto, ele me fez como uma pessoa de valor também. E se eu sou uma pessoa de valor, então eu me comporto como uma pessoa de valor. Eu começo a fazer coisas que demonstram o meu valor. Eu não aceito qualquer tipo de comportamento, não aceito qualquer tipo de tratamento comigo. Eu não aceito que algumas coisas sejam feitas comigo. Eu cuido de mim de uma forma que me valorize. Eu começo a fazer coisas porque eu sou uma pessoa de valor, então eu me comporto como uma pessoa de valor. E uma pessoa que se comporta como uma pessoa de valor, ela tem os resultados de uma pessoa de valor, que muitas vezes é ser valorizada por si mesmo, ser valorizada por outras pessoas, tem um estilo de vida que demonstra o seu valor próprio. Agora, se eu acredito que eu não sou uma pessoa de valor, eu começo a me comportar como uma pessoa que acha que não tem valor se comporta. É uma pessoa que se autodeprecia, que quando alguém elogia ela, ela rejeita o elogio, ela fala, não sou tão boa assim, não. É uma pessoa que passa a não cuidar de si mesma, porque afinal ela não se vê como uma pessoa de valor. É uma pessoa que começa a aceitar todo e qualquer tipo de tratamento com ela. É uma pessoa que se deprecia. E uma pessoa que não acha que é uma pessoa de valor, que se comporta como uma pessoa se comporta como uma pessoa que não tem valor, ela vai ter os resultados de uma pessoa que não acha que tem valor. Entende? Então muita gente vira e fala assim, as pessoas não me dão valor. Não é que as pessoas não te dão valor. Quando você olha uma roupa na vitrine, tá lá na roupa, tá assim, R$100. Você não entra na loja e fala assim, olha, eu vi aquela roupa ali, R$100, mas eu vou pagar 500 nela, tá bom? Ninguém faz isso. A questão não é que as pessoas não te dão valor. As pessoas dão valor que você se dá. As pessoas dão valor que você se dá. Conforme aquilo que você comporta, conforme aquilo que você demonstra. Tá bom? Então, quando a gente fala sobre justiça, a gente está falando sobre retidão, um comportamento ganha-ganha, um jogo limpo, um jogo justo. E Deus, ele é um Deus justo, é um Deus que ama a justiça. E aí, se a gente for parar para pensar nisso, a gente tem que falar o seguinte, observa a criação. Muitos de nós, muitas vezes, fica exigindo coisas de Deus. Mas pare e pensa comigo, vamos pensar em termos de justiça. Se eu e você não tivéssemos sido criados por Deus, nem vida a gente teria. Portanto, a nossa existência depende de Deus. E a gente existe porque Ele quis que a gente existisse. Ele nos deu como um presente. Tá aqui sua vida, eu tô te dando esse presente. Mais do que isso, eu tô te dando os seus olhos, a sua boca, os seus braços que funcionam, todo o teu corpo eu tô te dando, tá bom? Eu tô te dando as suas habilidades naturais, então se você consegue pensar, se você consegue enxergar, se você consegue cantar, se você consegue andar, se você consegue respirar, se você consegue conversar, tudo que você consegue fazer hoje naturalmente, Deus também que te deu. E você faz o que você quiser com isso. Você pode enterrar os seus dons, você pode trabalhar para fazer os seus dons crescer, mas Deus te deu para você fazer o que você quiser. E aí, os dons espirituais, quem deu também foi Deus. Então, se você tem um dom de línguas, foi Deus que te deu. Se você tem um dom de profecia, foi Deus que te deu. De revelação, de interpretação de sonhos, de administração, que é um dom espiritual também. Tudo foi Deus que deu. Quem
na vida somos eu e você para exigir qualquer coisa de Deus? Porque Deus nos deu as coisas. E quando eu e você começamos a exigir de Deus como se Ele nos devesse alguma coisa, nós estamos sendo injustos. Quer um exemplo? Se alguém vira pra você e fala assim que te acusa de uma coisa que você não fez. Te acusa, fala, olha, você me tomou tal coisa, eu fiz tantas coisas pra você e agora eu quero de volta, eu quero que você me pague, eu quero que você faça isso por mim, porque você está devendo. Só que se você tiver em dívida com aquela pessoa, você vai lá e paga. Mas e se você não tiver em dívida? Aquela acusação está sendo uma acusação injusta. Injusta. O nome disso chama-se mentira, porque não é verdade aquela fala da pessoa. E quando eu e você exigimos coisas de Deus, nós estamos sendo injustos. Porque Deus não deve nada para ninguém. Porque tudo que eu e você temos, quem deu foi Ele. Toda a boa dádiva vem do alto, vem do nosso Pai. Então, se a gente tem algo de bom, nós é que devemos a Deus. E, na verdade, Ele não nos cobra de volta porque Ele nos deu de graça. Entende? O que Ele nos pede é multipliquem, encham e subjuguem a terra. Use isso que eu tô dando para vocês para multiplicar. Multipliquem. Entende? Ele vai querer a multiplicação, os resultados, os frutos do que você e eu vamos fazer. Por isso que a prosperidade é um mandamento. Por isso que na parábola dos talentos, aquele carinha que escondeu aquele talento, Deus cobra dele. Entende? Porque o dom é de Deus, não é meu nem seu. Então, por isso que não é compreensível pessoas que fazem coisas uns para os outros e depois ficam exigindo reconhecimento, honra. Tudo que eu e você temos pertence a Deus. Por isso que a Bíblia fala, toda a honra, toda a glória, todo o louvor é de Deus. Não é meu nem seu, é de Deus, porque Ele deu pra gente, deu a capacidade pra gente multiplicar e a gente tem a alegria de fazer isso. Ai, Camila, mas às vezes é muito difícil. Sim, crescer dói. Crescer dói, multiplicar dói, porque exige crescimento. Mas as coisas que doem, as coisas difíceis, eu e você podemos escolher. Ter uma família feliz é difícil? Poxa, é difícil pra caramba. Mas vai ter uma família miserável e triste, o tanto que é difícil também. Ter uma saúde boa é muito difícil, mas vai ter uma saúde terrível. Vai não ter saúde, isso também é difícil. Ter riqueza, construir riqueza é muito difícil, mas vai ficar pobre. Vê se não é também muito difícil. Então, você e eu precisamos escolher o nosso difícil. Eu e você precisamos escolher se a gente vai colher agora os prazeres imediatos de comer tudo que quer, do jeito que quer, de tratar as pessoas do jeito que quer, só explorando elas, a nossa família, os nossos amigos. A gente pode escolher gastar tudo que tem sem construir um futuro. Nós podemos fazer nada, absolutamente nada agora e só colher os resultados de preguiça e curtição na vida, né? E aí lá na frente a gente colhe os resultados do difícil. Ou a gente pode fazer o que é difícil agora, sacrificar um prazer imediato, estudar, investir em si mesmo, crescer, né? Cuidar de si, cuidar de uma alimentação, ter sabedoria na administração financeira, investir no teu relacionamento conjugal, investir nos teus filhos, investir nas tuas amizades, investir em tudo para colher os resultados lá na frente. Entende? A gente tá aqui o tempo todo se preparando para uma eternidade. E essa eternidade é uma eternidade de pessoas maduras, pessoas que crescem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de justiça. Justiça é quando as coisas elas estão num relacionamento ganha-ganha. É quando não existe mentira no nosso relacionamento. Só que com a queda do homem e da mulher lá do Jardim do Éden, nós pecamos, nós ficamos em dívida com Deus. E Deus não tá ok com dívida. Só para você entender o tanto que Deus se interessa pela prosperidade. Porque Ele mandou a gente prosperar e gerou uma dívida, nós geramos uma dívida com Ele que Ele foi lá e pagou. Só para você ter uma ideia, porque com Deus não existe escassez. Não existe. E aí, pra gente voltar pro parâmetro da justiça, de não ter mais dívida, Deus exerceu conosco uma coisa chamada misericórdia. Misericórdia. Misericórdia é você trazer aquele miserável para perto do seu coração. Aquela pessoa que te deve. Aquela pessoa que não tem como te entregar o que ela te deve. Mas você traz para pertinho do seu coração. Que foi o que Deus fez comigo e com você. Ele assumiu o nosso prejuízo. Ele mandou o filho dele com uma dívida que
o erro que nós cometemos não dava para ser pago em dinheiro, né? Era para ser pago com uma vida. Então Deus não deu o mundo por nós, ele deu o filho dele. O filho dele por mim e por você. E ele pagou essa dívida com sangue, com a vida dele. Então ele sofreu prejuízo e pagou todas as nossas dívidas. Então, eu e você também somos chamados por Deus para fazer o mesmo com as pessoas, para nós olharmos para as pessoas que nos devem, e esse é um caminho crucial e não se pode pular esse caminho. Esse é um caminho de prosperidade, é o caminho da misericórdia, é a gente sofrer alguns prejuízos e perdoar pessoas. Nós precisamos perdoar pessoas. Sabe por quê? Porque primeiro, para a gente falar sobre misericórdia, a gente precisa entender o que é justiça. Porque não existe misericórdia sem justiça. Eu preciso entender que o que a pessoa fez comigo foi algo sério, foi algo que me gerou um prejuízo, seja material, seja emocional, seja algum prejuízo espiritual, né? Uma pessoa me acusou falsamente, uma pessoa me roubou, uma pessoa fez um trabalho espiritual contra a minha vida. Então a pessoa ela fez algum prejuízo, alguma coisa que me gerou prejuízo. Isso foi injusto. E quando eu perdoo essa pessoa, eu falo assim, olha, você não me deve mais nada. Primeira coisa, nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Foi isso que nós acabamos de fazer. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Mas a segunda coisa, sabe por quê? Porque eu e você precisamos também de misericórdia. Eu e você vamos errar em algum momento. E o que Deus ensina na palavra é o seguinte: a mesma medida que você julgar uma pessoa, você vai ser julgado. Então, meu amigo e minha amiga, se eu e você não quisermos perdoar pessoas, Deus fala que também não vai perdoar a gente. E nós continuaremos endividados. E por isso é tão importante o exercício da misericórdia, porque há muita vida e não prospera pela falta de perdão. Porque a pessoa ela fica presa em uma dívida. Ela também errou. Então vamos supor que um dia alguém te tratou muito mal. A pessoa te tratou mal pra caramba. E aquilo gerou uma mágoa. Você sofreu um prejuízo emocional. Tá bom? E aí você fica com aquela mágoa no coração, tá bom? Você tá com prejuízo. Quando você perdoa a pessoa, você exerce misericórdia, você faz o seguinte: não existe mais dívida, tá perdoado, você não tem. Primeira coisa, essa escassez sai do seu coração, porque aquele prejuízo, aquele buraco na tua alma, ele vai ser tampado. Você falou pra pessoa, não existe mais prejuízo. Então, primeira coisa que acontece é isso, você fica livre daquela dívida com aquela pessoa. Mas eu tenho certeza que em algum momento da vida você tratou uma pessoa que também gerou uma dívida com ela. Que você também machucou alguma pessoa, intencional ou não intencionalmente. E Deus fala que se você não perdoar uma pessoa, ele também não vai perdoar quando você fizer a mesma coisa. E aí você vai ficar em dívida com Deus. E ele fala que de forma alguma ele vai te liberar até que você tenha pago todo o preço. Entende? Então como é que você vai prosperar com dívida? Ninguém prospera com a dívida. É preciso que eu e você eliminemos as dívidas da nossa vida, eliminemos a escassez para a gente poder começar a prosperar, tá bom? Então, perdoe. E uma pessoa que é muito importante que você perdoe, não é só a pessoa que fez com que você sofresse prejuízo, mas é perdoar você mesmo também, tá? Perdoe a si mesmo. Pessoas que são muito críticas, muito acusadoras dos outros, também são acusadoras de si mesmas. É legal a gente ter uma experiência, assim, ter uma vida com o Espírito Santo, porque a palavra, ela é mais afiada que faca de dois gumes, ela é capaz de separar a alma do espírito. E é engraçado que, com o tempo, você vai conseguindo discernir os pensamentos que vêm da mente, da tua alma, e os pensamentos que vêm do teu espírito. E é um exercício legal quando você começa a racionalizar os seus próprios raciocínios e pensamentos. E quando você julga uma pessoa, você pode observar que com o tempo você também está julgando a si mesmo em determinadas circunstâncias e situações. E você começa a se tornar o seu próprio juiz e algoz. Então você começa também a se punir quando você erra, do mesmo jeito que você pune pessoas. Porque com a mesma medida que a gente julga, a gente é julgado. Se a gente se coloca numa posição de juiz de outros, a gente também volta sobre nós. Tá bom? Então, perdoe a si mesmo. Você e eu erramos, a gente não é perfeito. O único que é perfeito no mundo
inteiro no universo chama-se Deus e ele não exige perfeição nem de mim nem de você. Então, se a pessoa que é perfeita não exige, quem sou eu e você para exigir perfeição, gente? Não tem o menor sentido isso, não tem a menor lógica. Tipo uma criança achar que sabe mais que um adulto, não sabe. Aí você tá falando, criança, tá tudo bem. Ela, não tá tudo bem, não. Eu tenho que sofrer porque eu fiz isso. Aí o pai tá lá falando, não, mas já tá perdoado, tá tudo bem. Tá perdoado, não, me dá o chicote que eu vou me bater. Né? Muitas vezes eu e você fazemos isso. E não tem nada a ver, a gente não é mais justo que Deus, tá bom? Quando a gente quer se colocar nessa posição da gente ficar se batendo com um chicotinho, a gente tá sendo arrogante, a gente tá sendo orgulhoso, a gente tá falando, Deus, eu que sei, o Senhor não tá sendo um bom juiz, não. Fica na sua aí, quem vai me julgar aqui sou eu, quem vai julgar o mundo sou eu, porque eu que sou bom, né? Isso é orgulho, isso é arrogância, não tem nada a ver com Deus, tá bom? Perdoa você, perdoa os outros, é possível perdoar e vai ser feliz, vai prosperar nessa área que você tá preso. E por fim, nós precisamos também entender o conceito de graça. O que é graça? Misericórdia é você sofrer o prejuízo, é você não dar o que a pessoa merece, a punição que ela merece, né? A graça é você dar para a pessoa as coisas boas que ela também não merece. Graça é um presente, graça é uma dádiva, graça é a nossa vida é uma graça, né? É uma graça de Deus para nós. É você presentear pessoas, é você dar sorriso para as pessoas. Pessoas merecem sorriso? Não, mas e daí? Eu vou lá e entrego um sorriso, entrego um abraço, entrego um carinho, entrego um presente. Eu sirvo pessoas, né? Eu toco pessoas, abraço pessoas, amo pessoas, elogio pessoas, passo um tempo de qualidade com as pessoas. Eu vivo com as pessoas, é entregar isso para ela. E quando eu e você começamos a fazer isso, a agir com graça, nós também, mais uma vez, somos a imagem e semelhança do Criador, que quando criou o mundo, ele não precisava de mundo, ele não precisava de ser humano, ele não precisava nem um pouco passar pelo que ele passa, o sofrimento que ele passa com a gente, sofrendo as nossas dores, sofrendo as nossas angústias, porque o Espírito Santo sofre pra caramba, né? Mas ele quis presentear porque é da natureza dele. Ele é assim, ele ama e ele transborda o amor, e ele ama de novo e ama mais uma vez e continua amando, 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 amando. E tem muita alegria em amar. Então, quando eu e você fazemos isso com as pessoas, agimos com graça, nós somos a imagem e semelhança do Criador. E isso leva a um segundo ponto, tá bom? Que eu já vou adiantar um pouquinho aqui, mas eu vou deixar para a próxima semana, que é a lei da semeadura, né? A lei da semeadura é irrevogável, não tem jeito. Aquilo que eu e você plantamos, nós vamos colher. A Bíblia nos ensina, de Deus não se zomba, aquilo que você planta, você colhe. E te digo mais, quando eu e você plantamos uma sementinha vira uma árvore com muitos frutos. Sabe-se lá quantos frutos e sabe-se lá quantas sementes dentro de cada fruto. Já pensou uma sementinha de uma coisa boa, o que ela pode gerar? Já pensou também o que uma sementinha má pode gerar? Então não adianta, de Deus a gente não zomba, o que a gente plantar, a gente vai colher. Então é muito bom agirmos com graça, porque o que a gente vive hoje no mundo é resultado de plantios de gerações anteriores e plantios nossos hoje. Tá bom? Então é isso, pessoal. Para começar o nosso caminho da prosperidade, nós demos o passo 1 para entender justiça, misericórdia e graça. No reino de Deus é um reino justo. Deus sempre vai agir com a base justa, base de justiça, tá bom? Ele nos chama para misericórdia, para liberar para as pessoas que nos devem alguma coisa, porque a justiça vai vir de Deus. Deus sabe como corrigir pessoas, Deus sabe como nos recompensar quando a gente sofre um prejuízo. E ainda na Bíblia existem casos, tá acabando meu tempo, mas existem casos que Deus permite pessoas passarem por situações em que elas são humilhadas, que sofrem prejuízos, sofrem danos, para que ele exerça a justiça e faça com que a pessoa cresça. Mas claro que Deus não faz só dessa forma, só para isso, né? Ele faz para ensinar e preparar essas pessoas, porque eu e você sabemos que quando a gente sofre algum dano, quando a gente encontra pessoas que sofreram aquele mesmo dano, a gente tem uma conexão muito mais profunda e a nossa experiência pode ajudar aquelas pessoas também. Gosto muito da história de José, o governador do Egito, né? Que foi de um caminho de preferido do pai para
vendido como escravo para a casa de Potifar, depois preso num cárcere, e dali ele foi governador do Egito. Então ele estava aqui numa família, depois desceu mais um pouco e depois subiu acima de todos. A justiça de Deus, a dupla honra de Deus, uma compensação por tanto período. Então Deus permite, Deus não está alheio ao que está acontecendo com a gente, com os nossos danos, nossos prejuízos, mas quando nós entregamos, nós perdoamos pessoas, então Deus pode então agir com justiça. Porque se eu e você formos agir com justiça própria contra as pessoas, Deus não é injusto. Se eu e você fizermos justiça, Deus não vai fazer justiça de novo. Eu e você já fizemos. Isso não é justo, né? Uma pessoa sofreu dano 2, 3 vezes pelo mesmo crime que ela cometeu? Não é justo. Entende? Então, quando eu e você perdoamos e deixamos a justiça para Deus, acredite, Ele vai fazer coisas maravilhosas. Camila, é fácil? No início não, mas é como qualquer coisa na vida em que a gente faz pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Por isso que Jesus fala, perdoa 70 vezes 7, 490 vezes cada pessoa por dia. Porque você começa a ficar muito bom, né? A prática leva à perfeição e nós precisamos perdoar pessoas o tempo todo. E uma dessas pessoas somos eu e você, nós mesmos, tá bom? Então essa é uma base que eu e você precisamos ter para aprender sobre como prosperar em todas as áreas da vida. Não é prosperidade, não é só riqueza material e financeira, não. É uma riqueza emocional, uma riqueza familiar, uma riqueza de sentimento, riqueza em todas as áreas. Aprenda sobre justiça, aprenda a exercer misericórdia e aprenda a exercer graça. Tá bom? Meus queridos, é isso. Semana que vem eu tô de volta pra gente falar sobre o segundo passo desse caminho que a gente vai traçar pra prosperidade. É um prazer enorme ter voltado com o meu projeto. Yes! Consegui! Obrigada, Catilinda, Alessandra, Rafa. E você que vai assistir essa gravação depois. Tá bom? É isso, meus queridos. Beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau!